Olá, internauta, seja muito bem-vindo a MaisEsporte.com. Hoje vamos falar das semifinais do Campeonato Mineiro. Comigo aqui no estúdio, Gabriela Pedroso, repórter Super FC. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, Leandro? Bom dia, Leandro. Bom dia, Fernando. Bom dia, internautas. E hoje a gente está aqui para falar dessa decisão do Campeonato Mineiro, né? Atlético e América. América de volta aí depois de 11 anos, né? A uma final. Comigo aqui também, Fernando Almeida, repórter Super FC. Tudo bem, Fernando? Bom dia, Gabido. Bom dia, Gabi. Hoje a gente vai falar um pouquinho de secar essas semifinais. Vamos falar do clássico América e Cruzeiro e também do jogo do Atlético Tupi que aconteceu no sábado. E para começar, já vamos falando de Atlético e Tupi. No sábado, na Arena do Jacaré, o Atlético conseguiu uma vitória magra, com gol de André no segundo tempo para cima do Tupi. Gabriela, o que você achou desse jogo, você que trabalhou diretamente no clássico? Eu acredito que o Atlético, mais uma vez, mostrou que o time ainda tem muitos problemas para se corrigir, principalmente para o Campeonato Brasileiro. Assim como fez no jogo contra o Goiás na última semana. Contra o Tupi não teve uma boa apresentação. O time voltou a deixar a desejar nas questões das finalizações. O próprio volante Leandro Donizete, né, reclamou que a bola está chegando na frente, mas o time precisa melhorar a qualidade ali na frente. Ele chamou a atenção dos meias, Escudeiro, Bernard, que o time precisa se preparar porque quando chegar no Campeonato Brasileiro vai ter outros níveis de equipe, né? Serão equipes muito mais bem preparados, estruturados, com maiores investimentos, e o time não pode chegar com essa postura no Nacional. Então, eu acho que, assim, foi uma vitória, precisava de um empate, né, ou uma vitória, conseguiu, fez o dever de casa, mas isso não pode esconder as falhas que o time vem tendo. Eu acho que é importante ressaltar que o Atlético ainda tem, assim como o Cruzeiro também, né, que a gente vai falar depois, eles têm muitas coisas para se corrigir, e eu acho que esses resultados magros e que chegam a classificações de Campeonato Mineiro não podem esconder as falhas que as equipes vêm tendo nesse começo de temporada. Lembrando que o internauta pode participar conosco, basta entrar no portal Tempo Online para participar desse bate-papo aqui com a gente. Fernando, o jogo entre Atlético e Tupi mostrou algumas deficiências do Atlético, principalmente na criação, né? A bola está chegando muito pouco aos atacantes. O que você tem a dizer sobre isso? A gente já comentou isso bastante aqui no Esporte.com, na redação a gente troca muito esse problema do Atlético, a gente discute muito isso. É o que a gente vem dizendo, o Atlético ainda não tem o 10, aquele camisa 10, para armar jogada, para deixar o André na cara do gol, então eu acho que falta essa contratação ainda para o Atlético ir bem no Campeonato Brasileiro, para não ficar naquele mesmo marasmo nos últimos anos de brigar pelo rebaixamento, contra o rebaixamento, né? Eu acho que precisa desse 10 mesmo. Acho que o principal problema é que o Escudeiro, Danilinho, Mancinho não conseguiram suprir, assim. Falta o 10. A gente tem algumas imagens do jogo da Arena do Jacaré entre Atlético e Tupi, vamos ver um pouco? As imagens cedidas pela TV Galo. Tá aí uma boa jogada pela direita, chutando, a bola passando por cima. Isso ainda no primeiro tempo do jogo, né? O próprio Bernard, ele falou que o time, ele falou, se incluindo, né, que o time precisa treinar mais, trabalhar mesmo essas questões das finalizações. Ele mesmo reconheceu que nos últimos jogos o Atlético tem falhado, não só nos últimos, né, é um problema que já tem acompanhado o time, mas anteriormente o Galo estava conseguindo concluir mais essas jogadas em gol. E o próprio Meia falou que vai trabalhar essa semana aí para ver se na final chega com a pontaria melhor. Mas antes da final contra o América, Gabi, o Atlético tem uma decisão contra o Goiás na quinta-feira no Independência. A estreia do time Independência já é como uma decisão. Contra o Goiás, o que você acha que o Atlético precisa fazer para poder ganhar? Aí está o gol do André, desviou a bola dentro da área, tirando o goleiro Rodrigo. Se conseguir corrigir esse problema, é fazer gols, né? O Galo precisa de fazer 3 gols, né? Para conseguir essa classificação, sem tomar nenhum. Então, é fazer gols, é tentar aproveitar esses dias aí para afiar a pontaria mesmo, porque o time vai precisar de gols, não tem segredo, acho que não tem nenhum mistério, né? Acho que vale dar destaque também para o goleiro Rodrigo, que foi muito bem, porque ele teve boa atuação.
Nos 3 jogos, O né? Rodrigo, na verdade, ele vem fazendo bons campeonatos mineiros, né, ao longo dessas últimas temporadas com o Tupi. Já não seria a hora de alguém buscá-lo lá, não? Ele até falou no sábado que não recebeu nenhuma sondagem ainda, que o foco dele é a Série C, até se mostrou bastante motivado a ajudar o Tupi nessa caminhada aí rumo à Série B, mas ele mesmo confirmou que até o momento não tinha tido nenhuma sondagem. Mas eu acho que o bom do Tupi é esse conjunto mesmo, que vem de anos passados. Michel Cury está lá tem um tempo, a dupla de ataque, o Alan e o Ademilson também já estão pelo menos uns 2 anos, 2, 3 anos aí no Tupi. Então eu acho que essa base sim, a diretoria do Tupi está sabendo manter, o que é muito importante, principalmente na Série C, que é muito difícil, o campeonato truncado. Eu acho que isso vai ser a principal arma assim, do Tupi. Falando do Tupi, o Tupi, lembrando, ele foi campeão da Série D ano passado, conseguiu vencer o Santa Cruz lá no Arrudão e veio para o Campeonato Mineiro. A gente até colocava ele desde o início entre os favoritos, mas fez um início de campeonato principalmente muito ruim. Perdeu as primeiras 3 partidas foi derrotado. Depois disso ele cresceu, conseguiu sua classificação e saiu do campeonato de cabeça erguida, né, Gabriel? E eu acho que o que o Fernando falou também até, de repente, talvez tenha sido um dos diferenciais do Tupi em relação às outras equipes, né, que disputam o Campeonato Mineiro, porque o que acontece? Um time que consegue manter ali uma certa estrutura, consegue criar um conjunto, né, a gente percebe que times que conseguem fazer isso costumam ter, né, um sucesso, não tem tantas novidades, porque esses times do interior que a gente vê são muitas contratações assim, para as temporadas, e quando acabam os campeonatos, os times saem cada um para um lado, cabe esse conjunto. O time acaba. É. O time é igual aconteceu agora com vários times da série que estavam no módulo 1 do Campeonato Mineiro. A maioria já não, o Democrata, por exemplo, corre risco até de fechar as portas, né? Talvez ele nem dispute o módulo 2 ano que vem. Então vamos aguardar algumas situações. Partindo agora para o clássico de ontem entre América e Cruzeiro, hoje parabenizando primeiramente o América, além da classificação, centenário do clube hoje, dia 30 de abril, um time que já tem muita tradição no futebol brasileiro, foi fundado exatamente no dia 30 de abril de 1912 por alguns garotos da elite belo-horizontina no início do século. O América ontem deu um grande presente de aniversário para sua torcida, né, Fernando? Conseguiu uma vitória muito bem, num jogo muito bem jogado diante do Cruzeiro, por 2-1. O que você tem a dizer isso dessa classificação, que não deixa de ser uma surpresa, já que a maioria de nós da imprensa, da própria torcida, da própria comunidade aqui de Minas Gerais, achando que teríamos uma final entre Cruzeiro e Atlético? Bom, primeiro parabéns para o América, centenário aí. Acho que o grande triunfo do América, assim, a grande característica desse time é igual ao do Tupi também, ter mantido aquela base que foi bem, que não foi bem, né? Mas pelo menos manteve a base do ano passado, assim, e nesses 2 jogos contra o Cruzeiro, principalmente a atuação dos volantes ali, que fecharam completamente o Montijo, principalmente nesse segundo jogo, né, que o Montijo atuou, e o Roger também, que na minha opinião não fez praticamente nada, novamente sonolento. Mas eu acho que o grande trunfo do América foi isso, manter mesmo, enquanto o Cruzeiro ainda está meio naquela bagunça do esquema e tudo mais, ainda não se encontrou nessa parte. Gabriela, a gente tem uma pergunta aqui do Adivaldo Mendes, obrigado Adivaldo pela sua participação. Ele pergunta o seguinte: qual é a grande força do América nessa temporada? Olha, eu acho que a motivação desse ano do centenário, o América desde o começo tem mostrado, assim, teve a eliminação na Copa do Brasil, mas o time até o finalzinho ele acreditou que podia conseguir avançar na competição, acabou não seguindo. Nesse Campeonato Mineiro o time sempre deixou claro que queria um título para coroar, né, esses 100 anos, e essa motivação acho que acabou prevalecendo no clássico contra o Cruzeiro. Prevaleceu no primeiro jogo, o time, né, conseguiu fazer aqueles 3-0, né, acabou sofrendo os 2 gols, mas fez 3-0, depois teve essas polêmicas durante a semana, o time preferiu focar nos treinamentos, deixou as polêmicas de lado, acabou desabafando ontem, né? Mas... eles não deixaram a polêmica de lado, né? Eles fizeram o mineirinho, né? Comendo quieto, esperaram acabar ali, confirmar a classificação para desabafar. Mas eu acho que o América teve essa motivação a mais,
coisa que faltou no Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro talvez de repente pudesse ter imaginado que conseguiria reverter com uma certa facilidade a derrota do primeiro jogo. Sempre respeitaram a América, mas eu acho que ali no fundo acreditavam que teria condições, seria tranquilo. E o América, ao contrário, sempre quis, nunca se pensou em trabalhar com regulamento. Os jogadores mesmo durante essa semana sempre falaram em vitória, 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 mesmo sabendo que o empate seria suficiente para conseguir a vaga na final. Então eu acho que essa motivação talvez tenha sido o que deu esse diferencial para a América nessas semifinais. A gente tem uma pergunta aqui, Fernando, do Marcelo Gomes, aqui de Belo Horizonte. Obrigado, Marcelo, pela sua participação aqui conosco. Por que o Montijo não está jogando o que sabe? Será que ele está sendo vendido para o Corinthians? Será que ele está machucado? Não, essa história de vendido para o Corinthians já rendeu, né? Já acabou, né? Já cansou no começo da temporada. Eu não acredito que seja sondagem de fora do Cruzeiro que está deixando ele abalado a ponto de não jogar, tanto que no começo do campeonato ele jogava muito bem. Eu acho, principalmente, igual ele falou no final da partida, eu acho que o problema mesmo é a lesão que ele tem, que não ainda está sentindo dores. Então, eu acho que, por exemplo, ontem só o Dudu marcando ele já vetou todas as ações dele. Então, eu acho que essa lesão está sendo o principal problema do Montijo nesse momento. Então, eu acho que ele precisa de um tempo para recuperar disso, mas realmente ontem ele não entrou em campo. Não jogou contra a Chapecoense também, não jogou bem. O Montijo, eu não sei, o que eu sinto assim, pelo que ele ganha uma fortuna no Cruzeiro, ele seria aquele jogador que era o diferencial do time. Óbvio, a gente não está jogando a responsabilidade nas costas dele, mesmo porque o time todo do Cruzeiro, se você for olhar do lateral direito ao ponta de lança, o time é limitado, é muito limitado até. Mas você coloca um cara para marcar o Montijo, ele morre, ele não tem jogo, ele não tem condição, ele não consegue se desvencilhar de marcação, é muito difícil, a movimentação dele é muito lenta nessas situações. Não sei se seria sempre isso. Eu acho que principalmente por causa dessa lesão que simplesmente um marcador individual está conseguindo neutralizar ele. Eu acho que ele 100% fisicamente, até 90%, para a gente colocar outro número um pouco mais baixo, eu acho que ele com marcação individual ainda é muito perigoso. Eu acho que essa lesão está sendo principal para esse baixo rendimento dele nessa reta final. Gabriel, o Cruzeiro tem um jogo importantíssimo nessa semana contra o Atlético Paranaense, lá na Vila Capanema, lá em Curitiba, pela Copa do Brasil. Como você acha que o Cruzeiro vai entrar em campo nessa situação, sabendo que já não tem Campeonato Mineiro pela frente? Eu acho que primeiro tem que esquecer o Campeonato Mineiro, né? Porque se for levar essa carga aí dessa eliminação para a América, vai acabar sendo prejudicado lá, né, lá no Paraná. O time tem que entrar para tentar fazer o melhor resultado possível nesse primeiro jogo, né? Vitória de preferência, né, para o time. Se não quiser dificultar, porque a gente sabe que em confrontos com o Atlético Paranaense, né, o Atlético Paranaense costuma engrossar para cima do Cruzeiro. Então, acho que o time tem que ir para cima, esquecer mesmo, tentar, porque passou, o Campeonato Mineiro passou, não vai ter como voltar atrás, não tem como reverter situação nenhuma. E aproveitar, já que não tem mais esse outro campeonato para disputar, e voltar todas as suas forças para a disputa da Copa do Brasil. Lembrando que o Cruzeiro foi o grande adversário do Atlético Paranaense na reta final do Campeonato Brasileiro, tanto que o time de Curitiba acabou sendo rebaixado e o Cruzeiro continua na primeira divisão, né, Fernando? Um dos clubes que ajudaram até o Cruzeiro a manter foi o América, ganhando do Atlético Paranaense, Uberlândia. Que foi ótimo para o Cruzeiro naquele final de Brasileiro. A gente tem o Mancini e o Montijo para falar aqui. Vamos rodar após a partida contra o América? Nós estamos chateados, assim como ele, né? É um momento difícil onde você tem que assumir os erros, e eu sou um cara que eu me responsabilizo por tudo, né? É lógico que dentro do clube a gente tem uma parcela de culpa, assim como os outros também têm, né? Todos aqueles que fazem parte, mas a gente fica chateado, a gente sabe que o torcedor esperava mais,
diante de um embate que de 180 minutos, a gente, durante 160, a gente teve que correr atrás do América, porque nós saímos atrás no jogo inicial, saímos atrás hoje novamente, tivemos a chance com um pênalti que foi desperdiçado e isso tudo acaba gerando uma certa ansiedade, né? O time até que desenvolveu bem no primeiro tempo e no segundo tempo acabou ficando muito longe daquela equipe do primeiro tempo e daquela equipe que todos nós sabemos que pode jogar. As alterações também não surtiram efeito, o time acabou sucumbindo àquele que era o nosso ideal e nós estamos aqui para falar, para assumir aquilo que tem que ser feito. Pedir desculpa à torcida, ao torcedor que veio em campo aqui. A gente tinha pensado outro jogo. A gente começou errado de novo, começamos tomando gol. Conseguimos empatar o jogo, mas depois ficamos um pouco nervosos. Acho que não fizemos uma boa partida. Eu, primeiramente, temos que melhorar muitas coisas. Mas em 3 dias temos outro jogo, né? Temos que continuar com a cabeça erguida, saber que a gente vem nos últimos jogos não fazendo boas partidas, por isso o time não está ganhando, mas temos que voltar a ser profissional, saber que ainda temos a Copa do Brasil e que é muito importante para o time. Tá aí o Montijo pedindo desculpas para a torcida do Cruzeiro, né? Após uma eliminação, mais uma eliminação, né? Depois de um Campeonato Brasileiro ruim, agora o time volta a cair no Campeonato Mineiro. O José Maria aqui de Belo Horizonte, ele faz a seguinte pergunta, Fernando. O que vocês acham? O Cruzeiro está em decadência? Eu acho que é muito cedo ainda para falar em decadência. Acho que esse time ainda está sendo formado, realmente um dos grandes problemas, ele ainda está sendo formado já no final do Brasileiro. Estamos em maio, né? Do Mineiro, desculpa. Então eu acho que decadência, ainda acredito que não. Ainda, pelo contrário, acho que tem a crescer. Obviamente que se for piorar, acho que fica muito difícil. Mas tem a crescer, principalmente se o Montijo recuperar e se o ataque começar a dar certo. Tá certo que o Wellington Paulista e Anselmo Ramon não dá certo. O Wellington Paulista pode ser até artilheiro do Campeonato Mineiro, mas, na minha opinião, ele é um jogador médio. Até concordo com as várias opiniões contrárias do Tostão. O pênalti que na coluna do Tostão, daqui no Jornal Tempo, o Tostão bate bastante no Wellington Paulista, fala que ele é um jogador mediano, que não é realmente pro ataque do Cruzeiro, da grandeza do Cruzeiro. Ainda mais ele sendo... ainda mais atacante que ele né? Eu sinto o Tostão ainda mais ele sabendo que ele né? Que ele foi pro Cruzeiro. Que ele tem muito mais referência que eu. Ele pode falar mais do que eu. Ele pode falar. Então, acho que o Alisson também tem que recuperar a forma, assim como o Walter. Então, eu acho que ainda tem a crescer. Mas são esses detalhes que deixam o Cruzeiro realmente em decadência, mas... Em sinal de alerta. Não gosto dessa palavra. Eu acho que, mais uma vez, a gente volta naquela dependência, né, do Montijo. Um dia que o Montijo não está bem e o Roger não resolve jogar, o time não tem mais nenhuma opção ali de armação. O time fica muito dependente. Quando se acha um volante, um zagueiro que consegue marcar bem o Montijo, também o Cruzeiro encontra dificuldades. E até uma coisa que o próprio Montijo já vem falando, alguns jogos, né, essa questão do Cruzeiro também sempre sair atrás, né? O Cruzeiro tem, se não me engano, 6 ou 7 jogos que só tem saído atrás do placar. Depois que você toma um gol, você, dependendo da equipe que você joga, correr atrás desse resultado fica complicado. Até psicologicamente falando, por exemplo, próxima quarta-feira. Tem que fazer de tudo para sair na frente do Atlético Paranaense, porque se sair atrás, a coisa vai complicar. Ou pelo menos arrancar um empate sem gols. Não, mas o empate sem gols também é complicado, né? Eu acho que na situação que o Cruzeiro tá, porque se você não faz um gol fora... Mas aí seria só vencer. Só vencer, mas o Cruzeiro tá ganhando de ninguém. Então fica numa situação bem complicada, assim, na minha opinião. A gente está falando muito do ataque do Cruzeiro, muito dessa parte que o Cruzeiro não está conseguindo render o que se espera,
Mas a gente tem que lembrar da defesa também, né, Gabriela? O Diego Renan tomou um baile no primeiro gol do América. O Vitorino, a posição dele, o posicionamento dele em campo tá pífio. Os volantes, o Marcelo Oliveira principalmente, não consegue marcar ninguém, apesar dele ter muita vontade de jogar, isso não pode se negar. Mas o time está muito aquém do que a torcida espera para o Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, se mantiver como está agora, o Cruzeiro vai brigar para não cair de novo. E o Wagner Mancini, na coletiva que ele deu ontem após a partida, ele acenou com mudanças, né, Fernando? Ele disse que vai tentar promover algumas mudanças, vai tentar promover algumas alterações no time, e uma delas é a entrada do zagueiro Alex Silva, né? Assim que ele estiver pronto, ele já provavelmente é o titular desse time, né? Ele falou em mudanças, obviamente não falou detalhadamente quais mudanças ele vai fazer. Falou que algumas mudanças vão acontecer por causa disso que a gente está falando do físico, dos atletas. Muitos atletas saíram lá do jogo contra o América reclamando de dores. Mas uma coisa que é bom ressaltar é o bom jogo feito pelo América. A gente não pode negar que o América fez um ótimo jogo, principalmente a parte do ataque, e eu gostei bastante dos 3 volantes ali. O Dudu realmente fechou o Montijo, o Leandro Ferreira e o Moisés, além de conseguir bons desarmes, eles saíram bem para o jogo, dando ótimos contra-ataques, o Moisés usando bastante a velocidade dele. Então eu acho que realmente o Cruzeiro não jogou o que se espera. Mas é bom ressaltar também a qualidade que o América mostrou nesses 2 jogos da semifinal. A gente tem perguntas aqui, vamos começar agora a falar um pouco dessa final entre Atlético e América, né? Analisar as 2 equipes, mas antes temos uma pergunta do Edésio de Itabira. Ele fala o seguinte, na verdade é uma alfinetada. Sou cruzeirense e acho que o Galo já é campeão, porque o América só joga bem contra o Cruzeiro e vai tomar uma goleada para o Galo. Vocês veem assim? Olha, eu acho que se o América tivesse essa postura, não teria se esforçado tanto para jogar contra o Cruzeiro, né? Acho que não, acho que o América mostrou que quer mesmo esse título. O Atlético também tem muitas falhas, não é porque está na final que a gente vai esconder isso, não quer dizer que o time não tenha coisas a melhorar, mas eu não acredito não, acredito que o América tem mostrado nesse campeonato todo que está com a postura de que quer vencer o campeonato. Agora, quem vai ganhar é outra história. Eu acho que não tem essa, assim. O América ele fez um bom jogo contra o Cruzeiro e acredito que vai mordido também para pegar o Atlético, porque desde 2001 não consegue, né? Lembrando que em 2001 o Atlético conseguiu vencer o Campeonato Mineiro em cima do América, né? Contrário. Foi isso mesmo. Um erro de parâmetro aqui. Fernando, então me fala quem que é o favorito do campeonato, para vencer o campeonato? Acho que na final agora eu não arrisco apontar um favorito. O Atlético tem a vantagem. Tá, tem a vantagem, mas pelo que ele está mostrando, essa vantagem acho que não dá tanta vantagem para o Atlético na final. Então eu acho que tá certo. Essa vantagem de 2 resultados iguais realmente coloca o Atlético um pouco acima. Mas eu acho que pelo que vem mostrando os 2 times, o América está mostrando um pouco mais, principalmente por causa do conjunto. O Rodriguinho está muito bem ali com camisa 10, jogou um partidaço ontem. O ataque também, o Fábio Júnior, eu ainda acho ele um pouco lento, mas jogou muito bem ontem também. Então eu acho que tá bem igual, eu não vou arriscar não. E eu acho você, assim Gabriela? que tem 2, cada um tem uma motivação bem forte para ganhar esse título, né? O América porque quer esse título no ano do centenário e o Atlético porque ainda tenta convencer a sua torcida do resultado no último jogo do Campeonato Brasileiro, né? A torcida ainda está bastante magoada com aquele resultado. Ainda se especula, até hoje se especula muito, né? Assim, se teve entrega, se não teve entrega de jogo. E os jogadores sentem isso, assim, o próprio Hever falou que ainda entende que a torcida ainda está magoada. Então, acho que o time também vai querer dar uma prova de que está fazendo o seu papel para trazer esse título para a torcida, tá? Querendo agradar a torcida. Então, acho que cada um vai entrar, assim, com 2 motivações bem fortes para essa final. Acho que o Atlético nessa parte agora, por mais que a gente bata bastante no time, que a gente sabe que pelo menos alguns jogadores ele tem potencial de crescer, tem potencial de jogar mais do que aquilo
que está jogando atualmente. Então, eu acho que algumas qualidades podem ser apontadas, como a lateral direita, que tem 2 bons jogadores ali, e a defesa, tá certo que tem alguns momentos de falha, mas no cabeceio é muito bom, sabe sair jogando, principalmente com o Hever. O Thiago Saia faz algumas loucuras, mas sai bem. É a parte baixa, né? Se joga em velocidade contra a defesa do Atlético, o Hever e o Rafael Marques eles não conseguem segurar a onda, né? A gente vai até ver, provavelmente vai até ver isso na final contra o América, que tem o Alessandro ali muito rápido, o Bruno Meneghel entra também bastante. Bruno Meneghel entra arretado, né, no segundo tempo, tentando fazer alguma coisa. A gente vai ver um pouquinho, testar essa defesa, a velocidade dessa defesa do atleticano. Eu fiz a pergunta para os colegas, mas eu ainda também não tenho uma opinião formada sobre quem é o favorito na decisão. Muito em função do Atlético jogar contra o Goiás na quinta-feira no Independência pela Copa do Brasil. Se o Atlético é eliminado, ele entra totalmente, na minha opinião, para baixo contra o América. Vão falar que é clássico, vão falar que é final, mas é claro que uma eliminação na Copa do Brasil pesa. A torcida, na quinta-feira, principalmente, após o jogo, a gente teve uma chuva de comentários aqui, não só no programa, mas como no Super FC também. A torcida do Atlético ainda está magoada, está mordida. O time está nas nuvens num dia, perde, está lá embaixo de novo. Então, eu vou ficar com um pouco de pé atrás, apesar de eu achar que os resultados iguais é uma vantagem muito significativa no confronto, na minha opinião, muito equilibrado. Já que, para mim, também o América ganhou do Cruzeiro e tal, mas ainda tem muito que render, ainda tem que muito a se justificar ainda, mesmo estando no ano centenário. Eu gostaria de agradecer aqui a participação da Gabriela Pedroso. Muito obrigado, Gabi, pela sua participação aqui conosco. Obrigada, Leandro, Fernando, internauta. Obrigado, Fernando, também. Sempre volte. Obrigado por mais uma vez chamar. Valeu, Gabi, novamente. Então é isso, internauta. Fim de semana de muito futebol para você. Aproveite bem a final do campeonato. Um abraço e segunda-feira estaremos de volta. Até lá.